Saudações cristãs a todos. Eu sei, meus amados, meus queridos, que ainda estamos vivendo dias difíceis. Têm sido duras as provações, mas eu quero convidar você a fazer desses próximos minutos de adoração, de louvor a Deus. Deixe de lado por um momento as suas preocupações e louve ao Senhor, e você vai, depois de louvar ao Senhor, se sentir mais fortalecido para enfrentar suas lutas. No Salmo 95, versículos 1 e 2, está escrito assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmo. Faça desse local aí, de onde você está me vendo, o seu altar de adoração e louvor ao Senhor neste momento. Adore, cante conosco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti eu rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso ao mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Queremos te louvar, te louvarei.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Depois desse momento de louvores que exaltaram o nome de Deus e que, num segundo plano também, aqueceram os nossos corações,
Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Queridos, nós temos dedicado uma maior parte dessas mensagens no tempo da pandemia ao encorajamento. Mas hoje eu senti um grande desejo, creio vindo da parte de Deus, de trazer também uma palavra de alerta. Nós temos vivido dias em que o nominalismo cristão tem crescido. Ou seja, tem crescido o número de cristãos nominais. Me parece que virou moda qualquer pessoa, independente do nível de compromisso que tenha com Deus, se declarar cristã ou usar expressões bíblicas, tomar posse de frases que parecem identificá-la como cristã, mas que muitas vezes são frases ditas por pessoas que, mesmo sem julgar a intimidade de ninguém, mas pessoas que visivelmente são desprovidas de compromissos que sinalizem, que sejam pessoas transformadas pelo Evangelho, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Então eu quero trazer um alerta no sentido de que Deus ama todas as pessoas, de todas as classes, raças, cores, credos, opções sexuais até. Deus ama todos indistintamente, mas é também verdade que Deus chama os homens a ter um compromisso com Ele, a ter decisão de entrega, a serem transformados pelo seu poder. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que todos pecaram e o pecado nos afasta de Deus, interrompe a comunhão entre o homem e Deus. Então, para haver uma reconciliação entre esse homem que pecou e Deus, não é suficiente usar expressões bíblicas, não é suficiente expressar apenas da boca para fora uma fé nominal ou se declarar crente ou cristão, mas é necessário também que haja uma transformação que aconteça de dentro para fora, operada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Um certo homem sábio dentre os judeus chamado Nicodemos perguntou a Jesus: como posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus não disse para ele: você use o vocabulário bíblico no seu dia a dia, ou você faça afirmações de fé, de religiosidade. Não foi nada disso que Jesus disse àquele homem, mas Jesus disse: você tem que nascer de novo. Então, ser cristão é sinal de que alguém passou pelo novo nascimento, por uma experiência de conversão, de transformação, para que então aquilo que ele declara acerca da fé, acerca de expressões bíblicas, seja algo que faça parte não apenas do seu vocabulário, da sua maneira de falar, mas faça parte da sua vida interior, das suas convicções mais profundas. E uma das questões que mostram esse nominalismo que tem crescido entre nós, o fato das pessoas só da boca para fora dizerem que são cristãs ou usar expressões bíblicas, é a maneira como a cristandade, de modo geral, lida com o conceito de pecado. Eu tenho a impressão que cada vez mais a gente conhece pessoas que se dizem cristãs, mas que não se preocupam muito se tem pecado ou se tem buscado perdão pelos seus pecados. Poucas pessoas que se preocupam em confessar pecado, reconhecer seus pecados diante de Deus. Eu tenho a impressão que existe muita gente que vive pecados que são características, que caracterizam uma vida não liberta por Cristo, mas parece-me que elas acham que, independentemente do pecado que vivenciam no seu dia a dia, podem ter uma santidade em relação a Deus, intimidade com Deus. Então eu quero meditar em um episódio bíblico que mostra a seriedade com que o pecado deve ser tratado, para que haja uma relação pessoal do homem com Deus, uma intimidade, uma santidade, uma relação de amizade com Deus, e não apenas de se professar coisas a respeito de Deus da boca para fora. O episódio em que eu vou me basear para essa reflexão é o mesmo episódio que foi o texto da última pregação. Lembra-se? Na última pregação que você assistiu nesse canal, foi relativa ao domingo passado, foi baseada no pecado de Acã,
que levou a nação de Israel a uma derrota, e por causa dessa derrota, Josué teve que se humilhar diante de Deus, e Deus mostrou para Josué que ele havia perdido a batalha por causa principalmente do pecado cometido por Acã. Mas é claro que também Josué precisou rever uma série de estratégias que ele tinha que usar para vencer a batalha. Para quem não ouviu essa mensagem anterior, eu quero só então situar você. O contexto histórico desse acontecimento é que Josué está guiando o povo que saiu do Egito e está caminhando para a terra prometida. Então o povo vinha sendo liderado por Moisés, e agora Josué assume a liderança, e é com Josué que o povo entra na terra prometida, a terra que Deus já tinha dado a Abraão, e que como herança pertencia então a essa nação, a nação de Israel. E nessa entrada de Josué com Israel na terra prometida, havia um primeiro adversário que precisava ser derrotado, senão esse adversário não permitiria que Israel tomasse posse da terra. E esse primeiro adversário era a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada, mas Deus disse a Josué: pode ir, você vai vencer Jericó. Mas aí Deus deu algumas instruções a respeito dessa batalha do povo de Deus contra a cidade de Jericó. Eu vou ler algumas dessas instruções, se você quiser abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 6, nos versículos 17 e 18. Então Josué 6, versículos 17 e 18 diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então a instrução é essa aqui: vocês vão derrotar a cidade de Jericó, mas tudo que há nela está condenado. Então não tomem nada da cidade de Jericó para vocês. Havia uma exceção, versículo 18. Tão somente, versículo 19. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, isso aqui foi dito para que não houvesse uma concorrência entre os soldados do exército de Israel, porque se o que eles pudessem pegar de objetos de ouro, prata, pudessem ser deles, haveria o risco de alguns estarem lutando contra outros dentro do próprio exército. Então Deus disse: não tomem nada da cidade para vocês, e o que tiver lá de ouro ou prata, vocês tomem para o tesouro da casa do Senhor. E aí, queridos, a guerra então aconteceu, como Deus havia prometido. Israel derrotou a cidade de Jericó, mas o homem chamado Acã, quando viu uma capa, alguns objetos de ouro, de prata, resolveu esconder para ele, e levou escondidos e guardou lá na sua tenda. E aí então veio o próximo adversário, a cidade de Ai, e esse próximo adversário era incomparavelmente mais fraco, inferior à cidade de Jericó. No entanto, Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai. E aí Josué orava e chorava desesperado, querendo entender por que havia perdido uma batalha que parecia tão fácil. E eu vou ler para você o que Deus respondeu a Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 10. Preste atenção. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimuladamente, debaixo de sua bagagem, a esconderam. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Você prestou atenção no final desse último versículo? Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Quando Israel, através de Acã, pecou, enquanto não houvesse uma correção do pecado, já não adiantaria mais usar palavras
de autoafirmação. Já não adiantaria mais dizer, por exemplo, venceremos em nome do Senhor. É toda frase de afirmação de fé, de afirmação de confiança, todo chavão que servisse para expressar confiança em Deus, que fosse dito sem que o pecado fosse corrigido, seriam frases vãs, inúteis, que poderiam até impressionar aquele que a ouvisse, mas não a Deus, porque Deus, Ele não se impressiona com com os nossos chavões, com as nossas frases, palavras de expressão. Ele tem mais prazer em nos ver corrigindo a nossa conduta diante dele. Então Deus foi muito claro e taxativo: eu só vou abençoar vocês depois que vocês eliminarem o pecado do meio de vocês. E aí, queridos, o problema era que o pecado que Deus queria que o povo eliminasse era um pecado que estava oculto, escondido, era um pecado secreto. Somente, provavelmente, só aquele que cometeu o pecado sabia do pecado que havia no meio do povo de Israel. E aí, queridos, um pecado oculto é alguma coisa parecida com um câncer enquanto assintomático. Porque o câncer, geralmente, no seu início, até um certo grau de evolução, ele não apresenta sintomas. E o câncer vai consumindo aquele órgão, aquela pessoa por dentro, sem que a pessoa sinta nada, mas a pessoa não está sentindo nada, se sente bem, mas o câncer está lá consumindo aquela pessoa. E de repente, quando a pessoa descobre que está com câncer, muitas vezes ele já consumiu a pessoa a ponto de não ser mais possível salvar essa pessoa. O pecado secreto muitas vezes é assim: a pessoa peca e o pecado está lá escondido, sem que ninguém saiba, e não parece que está havendo consequências, e não parece que está havendo o peso da mão de Deus, mas só que ele é como o câncer assintomático. Ele está sim, de alguma forma, consumindo a pessoa que pecou e de alguma forma prejudicando o corpo ao qual aquela pessoa está ligada. E aí sim é do pecado. E de uma certa forma, eu diria que o pecado oculto, ele chega a ser pior do que o câncer. Porque o câncer, querido, ainda que nos destrua a carne, que nos leve à morte, sendo nós servos de Deus, o câncer, aliás, não poderá nos afastar de Deus, não poderá nos isolar da presença de Deus. O pecado oculto pode. O pecado oculto pode nos afastar da presença de Deus. A palavra de Deus diz através do profeta Isaías: Deus não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar, no Isaías 59. Deus não está com o ouvido fechado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos, um pecado oculto, escondido, secreto, geralmente ele inclui elementos como, por exemplo, uma racionalização da culpa. Como assim? A pessoa acaba criando argumentos para convencer a si mesmo de que pode deixar do jeito que está, de que é melhor não mexer naquilo, é melhor não tratar daquilo. Talvez mexendo no pecado, o mal seja maior do que deixá-lo lá escondido. Então a pessoa racionaliza num tipo de autojustificação. Não, eu estou justificado por manter esse pecado secreto pelas razões tais e tais. Além dessa racionalização da culpa, existe muitas vezes uma vitimação. A pessoa se achar vítima: afinal de contas eu pequei, mas foi por culpa da circunstância X, ou foi por conta da pessoa tal, ou foi porque eu precisava, talvez eu tenha pecado por falta de apoio, ninguém me ajudou e acabei pecando. E a pessoa se auto-vitimiza e com isso tenta fazer dessa auto-vitimação um álibi, que o justifique, que o isente de confessar e corrigir o seu pecado. E aí vem uma cauterização da consciência. A consciência acaba meio que sendo calada em seus protestos por tantos argumentos de autojustificação, por tanto medo de tratar daquilo, e chega a um ponto em que o cristão até está convivendo com aquele pecado como se fosse algo normal, porque, abre aspas, ele se acostumou a carregar aquela culpa com uma falsa sensação de paz no seu coração. E aí, queridos, geralmente
quando acontece isso, já houve um rompimento. A pessoa já rompeu com certos valores que tinha dentro dela, já rompeu com certos princípios que prezava, aprendidos na palavra de Deus. Alguns desses elementos e outros diferentes, a gente encontra bem claramente no pecado de Acã. Por exemplo, no versículo 21, capítulo 7, versículo 21, quando Acã chega naquele momento em que não pôde mais esconder o pecado dele foi revelado por Deus ao povo. E aí Acã confessa, olha, realmente é que quando eu vi, veja o poder e o perigo do olhar para aquilo que não se deve contemplar. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Queridos, eu vou, para poupar tempo, não vou entrar nos detalhes de todos esses valores, mas eu quero dizer para você que Acã está falando aqui de valores muito atrativos, financeiramente muito rentáveis, uma boa capa. E veja que quando Acã viu, e certamente essa cobiça foi acompanhada de algum planejamento. Geralmente a cobiça, ela vem acompanhada de algum tipo de planejamento. Se eu obtiver esse bem, eu posso fazer isso ou aquilo com esse bem. Eu posso aplicar dessa ou daquela maneira. E a cobiça, acompanhada por um planejamento, acabam se tornando fortes demais para quem não tem coragem suficiente para dizer não àquilo que é de fato atraente. E aí Acã confessa então diante de Josué, quando eu vi aquela capa, era uma capa boa, e era uma capa babilônica, que era um mercado top da época, e aí ele disse, então resolvi tomá-las para mim, e guardei em minha tenda. A omissão de Acã não era simplesmente uma omissão, porque existe aquela omissão que simplesmente você, no sentido de que você não revela. Mas tem aquela omissão que você não revela para que se pense o contrário. Então, se eu não revelar que é X, todos vão achar que é Y. Então, nesse caso, a omissão se torna uma omissão mentirosa. Com a minha omissão, eu estou deixando a entender que é a outra opção e não aquela que eu estou escondendo. Então, a omissão, cuidado, tem gente que fala, eu não menti, eu apenas omiti. Mas preste atenção que muitas vezes a omissão, ela tem o mesmo sentido que uma mentira. Porque, por exemplo, se alguém pergunta se eu fui a um determinado lugar e eu me omiti, e a pessoa entende, então ele não falou que foi, então ele não foi. Então eu estou mentindo com esse meu silêncio, porque eu fui. Então, queridos, o pecado oculto, que até aqui Acã mantinha oculto, ele passou por todos esses passos, uma cobiça, que é o desejo por aquilo que é ilícito, um planejamento que foi acompanhado pela cobiça, uma omissão. E aí, meus amados, eu acredito, eu agora vou falar de uma coisa que é uma interpretação particular minha, eu acredito que Acã não teria sido condenado à morte, porque ele foi condenado à morte por esse pecado. Eu acredito que ele não teria sido condenado à morte se confessasse em tempo de restituir aquilo que roubou, em tempo de pedir perdão. Por que eu acredito nisso? Em Provérbios 28:13 está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus amados, quando Deus revelou a Josué que ele havia perdido a batalha na cidade de Ai por causa do pecado, Deus também disse a Josué, reúna o povo, fale ao povo do pecado, fale para o povo que o pecado precisa ser corrigido, precisa ser renunciado. E aí Josué realmente fez isso. Josué comunicou ao povo, ele disse, Israel, vamos nos santificar, o Senhor quer que nós retiremos a coisa condenada do nosso meio. Sabe o que aconteceu, queridos? Acã ouviu, porque todos foram notificados dessa necessidade, mas Acã permaneceu quieto. Eu não sei se ele pensou, nunca vão descobrir que fui eu, ou não sei se ele pensou, acho que vão me perdoar,
quando descobrirem que sou eu, um guerreiro valente, um daqueles que ajudou a derrotar o inimigo, que no caso foi o inimigo anterior, que foi Jericó. Às vezes, nós achamos que podemos pecar porque fizemos alguma coisa muito boa. Mas, meus queridos, não há bem que alguém faça para Deus que lhe libere para pecar contra Deus. Não existe isso. E aí, então, Acã optou por manter-se em silêncio. E Josué avisou que seria no outro dia. Amanhã estaremos tratando desse assunto, vamos todos nos santificar. Acã simplesmente foi para a sua casa e passou toda aquela noite em silêncio. Ele continuou optando por manter o seu pecado secreto, guardado em segredo. Ele manteve-se omisso no sentido de, com a sua omissão, declarar que não havia pecado. Então, se trata aqui de uma omissão mentirosa. Mas, queridos, o pecado oculto, ele geralmente não afeta somente a pessoa que cometeu o pecado oculto. Por quê? Porque cada um de nós faz parte de uma determinada engrenagem, seja a família, seja o contexto empresarial, seja a igreja de Cristo. E quando se trata de igreja de Cristo, muito mais grave porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo nessa terra, e cada cristão é uma parte do corpo de Cristo nessa terra. E uma das características do corpo é a característica de haver uma cumplicidade entre todos os seus membros. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que a igreja é o corpo de Cristo, e se assim como um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre com ele, assim também é na igreja, corpo de Cristo. Então, se você é cristão e faz parte da igreja, corpo de Cristo nessa terra, o seu pecado haverá de afetar a igreja, corpo de Cristo, a qual você pertence. Isso aconteceu com Acã. E no versículo 25, no 7:25, Josué chega a dizer para Acã: Acã, por que você conturbou a nação inteira com o seu pecado? O que é que você fez contra todos nós, Acã? Porque a ordem era para o povo de Deus. Acã fazia parte do povo de Deus, e Acã pecou, desobedecendo a uma ordem que foi dada a todo o seu povo naquela batalha. E aí, meus amados, o desfecho da história é que Acã, infelizmente, foi condenado com muito rigor pelo seu pecado. E eu diria que Acã foi condenado ainda mais por não ter se arrependido do seu pecado, por não ter assumido, por não ter confessado o seu pecado. E o pecado, como já disse, ele atrapalha a caminhada, ele atrapalha na batalha, ele atrapalha na comunhão com Deus. O autor que escreveu a carta aos Hebreus no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você já ouviu a frase, Deus tem um propósito para a sua vida? Eu acredito que essa frase é real para todo servo de Deus. Deus tem um propósito específico para cada filho seu, no seu reino. Mas eu também creio que essa frase tem uma aplicação àquele que ainda não é cristão, que ainda não é servo de Deus, que ainda não é filho de Deus. E aí eu quero dizer para você que não é um servo de Deus, não se professa cristão, filho de Deus, eu quero dizer a você que o grande propósito de Deus para a sua vida é a salvação eterna para a sua alma, é fazer de você um salvo, um perdoado, uma pessoa transformada pelo seu poder, uma pessoa liberta de tudo aquilo que é pecado e que prende você e que talvez impeça você de se servir a Deus nesse mundo. O texto que nós lemos em Hebreus fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, porque o pecado ele
ele dificulta o cumprimento de propósitos de Deus na minha vida, ele dificulta que eu entenda a vontade de Deus para a minha vida, ele dificulta que eu tome posse de bênçãos que ele deseja derramar sobre a minha vida, e não só sobre a minha vida. O pecado, ele dificulta que eu seja um canal de bênçãos para outras pessoas, e é por isso que então o autor aos Hebreus faz esse apelo: nós precisamos nos desembaraçar, nos soltar de todo o peso que atrapalha a nossa caminhada cristã, a nossa comunhão com Deus, para que possamos correr a carreira que nos está proposta, que é propósito de Deus para a nossa vida. Mas como livrar-se de um pecado que assedia, que nos acompanha, que talvez possamos estar praticando há muito tempo, aquele pecado que já é um pecado que parece que não conseguiremos mais viver sem ele? Uma primeira coisa que precisa ser feita é assumir. Acã poderia ter assumido o pecado antes de terem descoberto o pecado nele. Como lemos em Provérbios 28:13, né? O que encobre o seu pecado não prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, assumir não tentar encobrir o pecado com justificativas pessoais, vitimizações, autojustificações, tentar assumir, apesar de eu não querer, de eu não desejar, apesar de eu ter vergonha, eu assumo a minha culpa, eu pequei, assim como Acã fez, só que tardiamente, porque é muito difícil ser aceita como uma confissão sincera, aquela confissão depois que já fomos flagrados no pecado. Um segundo passo, depois de assumir para si mesmo, é confessar a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, nos diz o apóstolo João, Ele é fiel e justo, para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse a Deus: Deus, olha aqui, eu pequei, eu não tenho justificativa, todas as razões que me levaram a pecar são razões que não validam o meu pecado, me perdoa, Senhor, eu preciso da tua graça. E aí, queridos, o pecado também precisa ser confessado a pessoas que porventura estejam neles implicadas. O pecado foi contra a tua esposa, contra o teu marido, você precisa confessar a essa pessoa o seu pecado, porque não foi só contra Deus que você pecou. O filho pródigo da parábola que Jesus contou, quando voltou para seu pai, depois de ter desperdiçado os bens que recebeu do pai, quando ele voltou para o seu pai, o que ele disse? Pequei contra o céu e diante de ti. Mas deixa eu fazer um adendo aqui, deixa eu te dar um alerta. Não confesse o seu pecado a primeira pessoa que você se encontrar depois que se arrepender dele. A gente tem que ser cuidadoso com essa questão de confessar o pecado. Precisa ser alguém que você confia que vai lhe ajudar a superar o pecado e não aumentar a sua culpa. Terá que ser alguém que você confia que não vai publicar o seu pecado nas redes sociais, ao invés de tratá-lo secretamente com você. Mas se o seu pecado for algo que precise ser dito à igreja, que implique no testemunho público, aí, querido, peça forças a Deus e chegue diante da comunidade a qual você faz parte e diga: eu pequei contra Deus, mas eu pequei contra esta comunidade, eu quebrei votos que eu fiz aqui diante da igreja. O pecado confessado, lembre-se de Provérbios 28:13, o pecado confessado é aquele que fará você alcançar misericórdia. Em terceiro lugar, depois de ter assumido e confessado a Deus e a quem seja necessário, em terceiro lugar, restitua. Se houver uma necessidade de restituição, se eu tomei posse de algo que não era meu, eu preciso pedir perdão e devolver aquilo de que tomei posse. Zaqueu, quando se arrependeu da sua vida pecaminosa, ele disse: Jesus, olha, eu vou devolver aquilo que não é meu, eu vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que tomei dos outros. Não há nenhuma regra na Bíblia que diga que você precisa restituir 4 vezes mais. Foi um desejo particular de Zaqueu, mas que você precisa restituir algo que não seja seu e que está com você por um ato de descuido, de pecado, seja como for. Meu amado, já
se aproximando da conclusão deste sermão, eu quero dizer o seguinte: há esperança no vale de Acor. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Quando Acã foi descoberto, quando o seu pecado foi descoberto, porque Deus revelou o pecado, Acã foi condenado à morte. É claro, isso seria assunto para detalhar em um culto doutrinário, mas resumidamente, a lei no Antigo Testamento, ela condenava algumas pessoas, ou melhor, determinados pecados tinham pena de morte na lei de Moisés. E esse pecado de Acã era um pecado que tinha pena de morte. E Acã então foi levado para o vale de Acor, um vale que ficava um pouco afastado do local onde a nação estava acampada. Então o vale de Acor ficou conhecida como o lugar da condenação de Acã. E, queridos, olha, foi muito feia a condenação dele. Ele foi morto apedrejado. Não havia outras técnicas como há hoje, mas ele foi apedrejado até a morte. Só que Deus é assim. Ainda que a gente chegue a um vale de Acor, a um local onde estamos sendo condenados pelo nosso pecado, um local onde chegamos porque demoramos demais a confessar o pecado e as consequências se acumularam, Deus ainda pode resgatar você do vale de Acor. Por que eu digo isso? No livro de Oséias, veja que coisa linda. No livro do profeta Oséias, é um dos profetas ali que fica, o livro dele fica no finalzinho do Antigo Testamento. Oséias está pregando a um povo rebelde, a um povo que havia abandonado Deus, abraçado a idolatria, a um povo que roubava a Deus nas suas contribuições. E teve um momento que Deus mandou Oséias falar assim para o povo: portanto, eis que eu vos atrairei e os levarei para o deserto, e falarei ao seu coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor será a sua porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deixa eu traduzir, né? Tem uma palavra que é obsequiosa. Está dizendo assim: eu vou levar o meu povo até o vale de Acor, que até ali era conhecido pelos hebreus como um lugar de condenação. Todos sabiam desse fato histórico. Foi o lugar onde Acã foi condenado pelo seu pecado. Mas eu vou levar vocês até o vale de Acor para dizer o seguinte: apesar de vocês merecerem estar aqui, merecerem sofrer a condenação pelo seu pecado, apesar de vocês terem persistido muito tempo na prática desse pecado, apesar de vocês terem fechado os ouvidos a muitas advertências que eu lhes dirigi para que vocês deixassem o pecado, ainda assim, eu lhes trouxe aqui no Vale de Acor para falar de esperança, para falar que eu estou disposto a perdoar os seus pecados, para falar que eu estou disposto a restaurar a vida de vocês, muito danificada e destruída pelo pecado. O Vale de Acor então passa a ser na vida daquele que Deus resgata, não mais um local de condenação, mas um local de esperança, de restituição, de perdão, de revelação e de derramamento da graça de Deus. Meu amado, então, aplicando de forma bem prática toda essa mensagem, tem algum pecado na sua vida que está escondido? Está escondido do seu cônjuge? Está escondido do seu pastor, da sua igreja, da pessoa a quem você um dia prometeu lealdade? Meu amado, é tempo de buscar misericórdia confessando o pecado. Ah, mas e a bronca e a vergonha? Não há vergonha maior do que a consequência final de um pecado que nunca foi confessado. Mas para aquele que confessa e deixa o seu pecado, a promessa é de misericórdia, de graça, de perdão da parte de Deus. E aí, querido, Deus, Ele não somente nos perdoa daquilo que fizemos, mas Ele corrige a nossa conduta daqui para frente. Mesmo que você ainda não tenha sentido tristeza e nenhuma consequência negativa por aquele pecado que está oculto, olha, meu querido, o dia virá em que todo pecado será levado a juízo. E eu não estou falando isso como uma forma de intimidação ou ameaça, eu estou falando isso
tremendo desejo de que todo aquele que ouça esta mensagem e que tenha aquele pecado que ainda não confessou e decidiu deixar, tome esta mensagem como um carinhoso alerta de Deus para que confesse e deixe o seu pecado, para que não faça o mesmo roteiro de Acã, que não confessou, não reconheceu e que foi até o momento final de sua vida carregando o pecado oculto e por isso foi condenado à morte. Então, querido, você vai ouvir agora uma canção que vai reforçar essa mensagem para o seu coração, a mensagem de que Deus, Ele já castigou o seu pecado em Cristo na cruz. E se você crê que Jesus, Ele castigou o seu pecado na cruz, então você pode recorrer a Ele. Não há pecado que Ele não seja capaz de perdoar na sua vida, não há conduta que Ele não seja capaz de corrigir. E assim, você perdoado, restaurado, você refeito pela graça perdoadora de Deus, você terá uma paz no seu coração, que não será abalada diante do que quer que ainda aconteça durante esse final de pandemia. Você terá mais força de Deus, porque quando a gente deixa o pecado, a gente adquire uma sintonia com Deus, e passa a sentir mais o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Ouça mais esta mensagem cantada agora, com atenção, meditando e louvando ao Senhor, junto com esses nossos irmãos do louvor. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificados. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar. Nós vamos orar agradecendo por esses momentos, que nesse culto online você não tenha sido um mero espectador, mas você tenha participado desses louvores, do conteúdo dessa palavra, tomando posse, procurando colocá-la em prática na sua vida. E se você é alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, só há perdão, não somente para esse ou aquele pecado, mas só há perdão para toda uma vida vivida sem servir a Deus. Só há perdão entregando a vida a Jesus, fazendo dele o seu Salvador, aquele que pode salvar, e não somente salvar e perdoar para a eternidade, mas já fazer você seguir os passos dele nesta vida. Feche os seus olhos e oremos, concluindo este momento de culto ao Senhor. Pai querido, obrigado por este momento dedicado ao louvor a Ti e à explanação da Tua palavra, Deus. Ó Pai, vem fazer com que esta palavra que foi lançada, ó Deus, ela tenha
tido penetração no coração de cada um que a recebeu. Faz dessa palavra ser uma palavra que produza transformação em vidas, quebrantamento, arrependimento daquele pecado que ainda não foi corrigido diante de Ti, Senhor. Ó Deus, eu quero agora pedir a Tua bênção sobre aqueles nossos queridos que têm vivido a dor da perda de um ente querido. Ó Deus, derrama consolo sobre nossos parentes, amigos, vizinhos que perderam algum ente querido, ó Deus, nesses tempos de pandemia. Ó Pai, queremos rogar também a Tua bênção sobre aqueles que estão lutando contra a enfermidade. Ó Deus, derrama a bênção de cura sobre essas vidas. Ó Pai, abençoe os nossos governantes. Ó Deus, que o Senhor esteja intervindo com mão poderosa, ó Deus, acima de todas as implicações políticas, financeiras. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo valer a Tua vontade soberana e graciosa sobre a nossa nação. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos, no nome bendito do Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça, a infinita paz, o amor imerecível e imutável, a comunhão, as consolações, o poder do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo se derramem sobre a tua vida, sobre a vida de todos os teus familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.